Olá, turma da Evangelização Infantil da Casa do Coração, tudo bem com vocês? Preparados para mais um dia de estudos? Vamos lá? A gente precisa fazer a nossa oração inicial e a fluidificação das nossas águas. Já está todo mundo aí com seu copinho, com a sua garrafinha, todo mundo preparado? Vamos começar? Então vamos nos concentrar, fechar os nossos olhos, colocar Jesus em nossa tela mental, pensar em coisas boas e pedir para que o nosso mestre, as correntes espirituais da Casa do Coração, Dona Chiquita, nossos anjos de guarda, nossos guias e mentores espirituais estejam nos acompanhando nesse dia de hoje e para que possamos absorver da melhor maneira possível todos os ensinamentos, Senhor. E pedimos também para que a sua seara de luz e nossas energias salutares possam fluidificar as nossas águas para que elas se tornem remédio para o nosso corpo físico, mental e espiritual. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos começar? Hoje nosso estudo está muito especial. A gente vai falar, na verdade, sobre uma pessoa. Na semana passada, a Lísia falou sobre psicografia e ela já deu várias dicas sobre essa pessoa, hein? Você já sabe quem é? Já está imaginando quem seja? Vamos começar então a falar sobre ele. A gente vai falar sobre Francisco de Paula Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier. Chico Xavier nasceu em 1910 em Pedro Leopoldo e desencarnou em Uberaba em 2002. E tem uma história muito legal do Chico Xavier com relação ao desencarne dele, que ele falava que ele queria desencarnar num dia em que o povo brasileiro estivesse muito feliz. E vocês sabem o que aconteceu nesse mesmo dia do desencarne dele? A seleção brasileira de futebol estava conquistando o seu pentacampeonato. E aí vocês imaginam a grandiosidade, a quantidade de alegria que o povo brasileiro estava comemorando naquele dia. Então o sonho dele foi realizado, né? E Chico Xavier tem uma história muito importante na divulgação do espiritismo no Brasil. Ele, na verdade, foi um dos divulgadores mais importantes do espiritismo no Brasil. Ele foi um dos médiuns mais atuantes de todos os tempos. Para vocês terem uma ideia, Chico Xavier psicografou, lembra que a Elisa explicou? Mais de 412 livros e vendeu mais de 50 milhões de exemplares. E Chico, ele cedeu todos os direitos autorais das obras deles para as instituições de caridade e as organizações espíritas. Então ele não ganhava nem um centavo de venda nas instituições de caridade e nas organizações espíritas. Ele também psicografou cerca de 10 mil cartas sem cobrar absolutamente nada pelo trabalho dele. Ele tinha um trabalho de reunião mediúnica, né? Como a Lisa explicou também, que os espíritos, essa é uma forma uma ferramenta, né, em que os espíritos eles se comunicam aqui conosco, né? E Chico Xavier recebia essas mensagens sem cobrar absolutamente nada para ninguém, transmitia as mensagens para os parentes que iam tristes ou querendo saber sobre como que algum amigo, algum ente querido estava, né, lá do outro lado espiritual. E tamanha a humildade dele, tamanha a atuação dele, né, na missão espírita de não cobrar nada dessas pessoas. Só para um efeito de informação, Chico Xavier ele desencarnou com 92 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória, tá?
Então, vamos lá. Chico Xavier, ele tinha um mentor. Alguém sabe ou lembra o nome desse mentor? Muito falado, muito conhecido, que puxava as orelhas de Chico. Ele era o Emmanuel. O Emmanuel foi o mentor do Chico Xavier enquanto ele estava aqui, né? No nosso plano espiritual aqui na Terra. E ainda jovem, ele encontrou o seu guia, o Emmanuel, né? E o mentor informou que a missão dele de psicografar uma série de livros, ele teria que exigir 3 condições do Chico, que seria disciplina, disciplina e disciplina. Olha o tamanho da responsabilidade de Chico Xavier com tanta disciplina que Emmanuel falou que ele deveria ter para poder seguir com essa missão espírita, né? E só uma curiosidade também sobre o Emmanuel. Quando ele estava reencarnado na época de Cristo, Emmanuel teria sido senador romano chamado Publius Lentulus. Para quem gosta de história, ó, a dica bacana para pesquisar aí. E como eu falei, o Emmanuel sempre foi muito exigente com Chico e instruía ele da seguinte forma: se algum dia eu falar alguma coisa que não esteja de acordo com os preceitos de Jesus e de Kardec, fique com eles e esqueça o que eu disser. Olha, só um espírito muito iluminado para ter essa responsabilidade, né, de falar sobre isso. E aqui a gente tem algumas curiosidades também sobre a trajetória de Chico, que diz como Chico Xavier conseguiu ser o maior médium espírita. E aí diz assim: o líder espírita recebeu grandes homenagens. Em 2000 foi eleito Mineiro do século XX em um concurso realizado pela televisão brasileira. Em 2006 ele foi eleito o maior brasileiro da história, em pesquisa feita pela revista Época. E em 2012 foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos pelo público num programa de TV. Olha como ele era querido, né? Mas todas essas homenagens, claro que Chico tinha as vaidades dele e tal, né? Mas ele era tão humilde, tão caridoso, tão consciente da importância dele como divulgador do espiritismo, que acho que para ele isso não tinha grande importância, né? Mais uma coisa sobre a trajetória de Chico, falando sobre homenagens e tal, né? Em 1981, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Cerca de 2 milhões de assinaturas de brasileiros pediram por sua candidatura. Olha que legal. Aí vamos passar aqui para as obras de Chico, né? Vocês sabem me dizer quantos livros psicografou Chico Xavier? Olha, gente, é muita coisa. Vou ler aqui para vocês. A obra mediúnica de Chico é bastante diversificada. Somente pela Federação Espírita Brasileira, que é a FEB, a quantidade de livros editados ultrapassam 18 milhões de exemplares. O livro psicografado mais comercializado é O Nosso Lar. O best-seller vendeu mais de 2 milhões de cópias. Olha que grandiosidade! Não é maravilhoso isso? E quem sabe aí qual foi o nome do primeiro livro psicografado por Chico? Não foi O Nosso Lar, hein? Que foi o mais vendido. O primeiro psicografado por Chico chamava Parnaso de Além Túmulo. A obra atribuída a 56 poetas desencarnados, entre brasileiros e portugueses. E essa obra foi recebida nos anos de 1931 e 32.
Na época, Chico tinha apenas 21 anos. Olha o tamanho da responsabilidade de um jovem de 21 anos, né? E Chico dava muitas entrevistas também. Teve uma época que ele dava muitas entrevistas em programas de televisão. E se vocês querem saber, pesquisem no YouTube, põe lá no Google, que tem entrevistas maravilhosas dele e divertidíssimas, engraçadíssimas. Vale muito a pena pesquisar e assistir. E nos anos 70, Chico participou de programas de televisão que alcançaram picos de audiência. Nossa, ó, muita gente assistindo. O principal deles, o principal programa que Chico participava, né, chamava Pinga Fogo. A participação no programa fez com que ele ficasse conhecido no Brasil, conquistando admiração e fama. Mas assim, toda essa fama não representava muita coisa para Chico, né? Apesar dele ter se tornado uma pessoa muito conhecida, ter criado fama, né? Como a gente está falando aqui, ele era muito humilde e talvez isso não representasse muita coisa para ele. A gente fica pensando, será que ele não tinha essa vaidade? Eu acho que talvez no fundo era legal, porque ele estava ali de uma maneira ou de outra divulgando o espiritismo, né? Mas eu acho que o tamanho da humildade, da grandiosidade desse ser iluminado que foi Chico Xavier aqui nessa terra, né? Eu acho que ultrapassava tudo isso. Apesar dele ser vaidoso, porque tinha lá, né, o cabelinho dele, que ele sempre estava arrumadinho, sempre bem vestido, né? Mas isso faz parte, né? Não é porque também a gente é caridoso, que a gente não liga pra fama, que a gente também não precisa andar de qualquer jeito, né? E aí eu queria terminar dando uma dica para vocês, que é sobre o filme do Chico Xavier. Vocês sabiam que existe um filme chamado Chico Xavier, o filme, que estreou em 2010 e fala sobre a trajetória da vida do Chico? É super legal. Para você que não conhece, para você que ainda não viu o filme, vale muito a pena. Pede papai, pede a mamãe, vovô, vovó, quem está cuidando aí de você, para poder pesquisar, para vocês fazerem um programa. Põe a pipoca para fazer, senta lá no sofá e vai assistir o filme do Chico, que é muito legal. Vocês vão gostar pra caramba. E foi o maior sucesso, hein? Eu acho que vocês vão gostar. Vale a pena e fica a dica para um programa de final de semana para vocês com a família, tá? Então hoje a gente termina aqui o nosso estudo falando sobre Chico. Pesquisem mais, que tem muita história legal sobre Chico Xavier, que foi uma pessoa assim, eu acho que a gente não tem palavras para descrever o quão grandioso e iluminado foi ele aqui participando da nossa vida terrena, tá bom? Então hoje a gente encerra aqui o nosso estudo. Espero que vocês tenham gostado e um beijo para vocês e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!